Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo pelo Instagram e pelo LinkedIn. Logo mais subiremos nas outras plataformas essa live. E eu já te convido essa manhã a fazer uma reflexão, uma pergunta na verdade. Por que você acredita que Zidane ou que a Apple em 2000 alguns anos atrás, já vou aqui ver minhas colinhas que ano precisamente foi, estavam no auge de suas carreiras ou de suas campanhas e simplesmente tiraram do ar, saíram, romperam com essa fama, com esse brilho. Para quê? Vale a pena? Por que eles fizeram isso? Por que você acredita que eles fizeram isso, né? Será que quando a gente está lá no pico de uma campanha, lá no pico de uma estratégia de marketing, eu devo continuar ou devo parar? Será que eu sei a hora de continuar ou a hora de parar? De repente, os investidores dos trades financeiros aí saberiam responder a essa pergunta com mais precisão. Mas você já entendeu o fio que conduz aí a narrativa do nosso tema de hoje. Parar ou continuar, né? Afinal de contas, nós estamos falando de marketing, de comunicação assertiva, da arte de liderança, da arte de persuasão. E entre as leis, que eu poderia dizer, do poder da persuasão, está a inteligência e a sabedoria para saber onde parar. A gente diz assim, na vitória, conheça como parar. Na vitória, conheça como parar. Significa que quando parar não é ir longe demais. Quando parar não é ir longe demais ao ponto de que depois que eu alcanço as minhas conquistas, as minhas vitórias, as minhas metas, os meus objetivos, de repente eu fico tão feliz, né? Tão satisfeito, e aquilo vira uma adrenalina tão forte que eu não consigo entender que tudo na vida existe um início, um meio e um fim. Entre parênteses, já vamos aprofundar nisso, né? E tudo na vida existe um meio, um início, um meio e um fim. Na prática, se a gente for, eu nunca me esqueço de uma cadeira que quando a gente trabalhou Psicologia da Comunicação em 2003, né? Eu me lembro direitinho daquele gráfico, embora já tenham passados aí 21 anos, o gráfico do amor. A gente tem até uma ferramenta sobre isso que eu uso quando a gente quer trabalhar Love Marks, nas ferramentas de imersão Love Marks. Já falei um pouquinho sobre, eu já fiz uma transmissão inclusive sobre isso. O que acontece? Qualquer casamento, qualquer relacionamento, seja ele comercial, seja ele de marcas com produtos, existe, né, clientes e negócios, consumidores, existe o tal do gráfico do amor, onde nós começamos a relação com o nosso mercado, bom dia, nós começamos uma relação com o nosso mercado de uma forma que é o nível da paixão, que dura ali cerca de 2 anos, no máximo 6 meses a 2 anos, tá? E lembrando, isso serve para tudo, relacionamentos comerciais, relacionamentos afetivos, relacionamentos sociais. A gente tem um despertar do novo, né? E a gente se envolve, a gente vibra, e depois disso o que acontece? Chega num pico, né? Existe um pico de relacionamento com o mercado, relacionamento com o cliente, que a gente chama que é o auge do amor, né? E aqui eu tô falando de pessoas e de marcas no auge do amor. Quando eu chego lá em cima, naturalmente eu começo a ter uma queda. E isso, por incrível que pareça, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, é bom, é saudável, é satisfatório. Se eu estivesse num relacionamento onde a paixão, o estágio da paixão nunca acabasse, eu iria me esgotar emocionalmente, fisicamente, insanamente, né? Eu ia ficar insano, mentalmente, eu quero dizer. Agora, com as marcas não é diferente. Quando eu faço uma campanha, uma marketing de guerrilha, enfim, é natural que eu comece no estágio e eu vá crescendo. Quando eu chego lá no pico, se eu não parar com a minha campanha, eu vou saturar o mercado, né? E aí eu vou baixar as vendas, vou baixar o brilho, vou baixar aí a situação de remuneração, de vendas, enfim. Vou baixar, vou cair, vou entrar em queda. E é por isso que Zidane, entre outras marcas, como a Apple, no caso do Zidane, ele bloqueou a carreira dele, no caso da Apple, deixou uma campanha no ar aí que estava no pico e se lançou para outras atividades, né? A gente encontra muitas séries séries de variedades, essas séries que você encontra na Netflix, né? Que vão lá, estão no auge, daqui a pouco acaba a série, né? E tem tudo a ver com esse gostinho de querer mais.
que às vezes é mais interessante do que eu insistir em algo que está lá no auge, mas eu não sei quando parar e eu vou à decadência. Talvez seja o mesmo conceito, como eu disse, dos trades de investimentos, tá? Qual é o ponto aqui? É saber, requer uma inteligência muito forte, experiência, não só uma inteligência emocional, racional, mas também uma experiência, uma maturidade de quem está por trás, de quem está por trás de toda a organização, para saber quando não exagerar nas promoções. Quando evitar, de fato, enxergar. A partir daqui, a partir desse ponto, eu vou evitar, eu vou começar a saturar o mercado. Saber quando encerrar uma campanha. Veja que eu não estou dizendo de tirar um produto de uma prateleira. Então, se a gente pegar aqui a Coca-Cola, vamos supor, tá? Ela tem um produto dela que a gente diz que é vaca leiteira, paga as contas para tudo sempre, tá lá, todo mundo consome. Né, já foi colocado muito investimento ali de marketing e é um produto que se autossustenta, não é sobre tirar um produto que entra na zona da vaca leiteira, na esteira da vaca leiteira, ele vai ser sempre comercializado, a menos que ela seja muito fortemente ameaçada por outras leis, as 5 forças de Potter, que ontem eu coloquei na minha enquete aqui no Stories, acho que lancei um vídeo também falando sobre isso, que não é o caso da Coca-Cola. A Coca-Cola é muito forte porque ela não embate, ela não entra em confronto com as 5 leis de Potter que a maioria das outras empresas entram, né? Então, quando isso acontece, eu me torno único e eu consigo ali manter um produto na esteira que a gente chama da vaca leiteira, que paga as contas, enfim. A questão é quando eu lanço um produto novo, eu faço uma campanha, quando eu dou brilho para algum produto novo, ele precisa ter um tempo de maturação. Como é que a Coca-Cola, então, se ela não tira o produto dela, ela faz isso? Ela lança aquelas edições limitadas, sabor melancia, sabor, né, light especial, e às vezes muda um pouquinho o gosto, né? Aí alguns produtos, eles viram também vaca leiteira e outros eles ganham cada vez mais destaque, mas por um determinado tempo, período, e depois é removido, né, das prateleiras. Isso tudo é para justamente ativar aquele gatilho do gostinho de quero mais, eu quero um pouquinho mais. Então, não aprovar as reações negativas que um produto, uma experiência pode de repente fazer aí o consumidor, né, adotar ao longo do tempo, e isso desmerecer o meu valor enquanto percepção de imagem, né, para o mercado. Por quê? Porque a gente sabe, né? A gente sabe que nenhuma marca, nenhuma liderança vai agradar vai agradar a todos. Então, focar na consistência e na qualidade, ela é primordial, mas a gente tem que saber quando fazer lançamentos, tem que saber identificar quando aquilo ali virou um modismo, uma modinha, e daqui a pouco vai acontecer de eu perder fatia. Tá? E lembrando que essas campanhas, esses exemplos, esses modelos que eu acabei de citar, eles servem para todo o tipo de negócio, para todo o segmento. Eu falei aqui de entretenimento, eu falei do mercado de esporte, eu falei do mercado tecnológico, no caso da Apple, né? E serve também para pequenas empresas, pequenos negócios. Então, imagina você tá na Páscoa, você faz trufas para vender, e aí na Páscoa você vai organizar uma edição ali limitada. Passou a Páscoa, você não vai continuar com aquele formato de vender coelhinho, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas vão achar que do ano passado, que venceu, que vai ficar deslocado. Só que isso você já entende, já está intrínseco, porque são sazonalidades que o próprio mercado te impõe a remover das prateleiras, a remover do seu catálogo e você lançar outros produtos, como por exemplo o Natal que vai chegar, né? Então, isso é natural. Mas quando a gente não tem esses fatos sazonais nos direcionando, aí vem de nós aqui dentro, enquanto gestores, enquanto líderes, entender qual é o momento adequado de remover ou não algum produto de uma campanha, de uma vitrine, de um catálogo, né? O pessoal da moda sabe fazer isso com maestria, né? Tem essa habilidade um pouco mais natural em função de que o próprio mercado impõe aí novas tendências, enfim. Então é justamente sobre eu olhar para as tendências, eu colher feedback dos meus clientes, eu estar atento para que eu sempre deixe no meu cliente um gostinho de quero mais. Significa que eu tenho que tirar os meus produtos da prateleira? Não. Significa que eu tenho que inovar na narrativa e talvez até inovar no produto, trocando a embalagem, né, o posicionamento, de testar aí durante o ano vários posicionamentos, várias abordagens de vendas em relação a um produto específico. Por exemplo, quando as empresas que abrem e fecham o carrinho, por que elas fazem isso? Se elas deixam um lançamento, um infoproduto, ou até mesmo no e-commerce,
algum item à venda em promoção para tudo sempre, não vai deixar de ser promoção, né? Vai deixar de ser promoção. Então, quando a gente cria ali uma certa urgência, utilizando os gatilhos justamente da urgência e da escassez, nessa abertura e fechamento de carrinho, por exemplo, eu tenho uma ação que tem início, meio e fim muito bem claros para o cliente. E aí ele tem que aproveitar a oportunidade. Ou seja, existe um momento de auge que eu vou estar forçando o pico. Eu tenho uma campanha onde eu vou forçar o pico. E se você não aproveitar esse pico, você vai perder a oportunidade, depois quem sabe só ano que vem. Enfim, essa narrativa, ela pode ser construída por qualquer empresa, qualquer negócio, seja ele pequeno, seja ele grande, independente do segmento. Porque a criação de urgência, né, ela de fato ativa o emocional do cliente, do consumidor. Aquela sensação lá dentro, lá no fundo, tipo, eu vou perder a oportunidade, né? E isso fica aquele gostinho, ai, será? Dá uma... o cliente, ele não deixa para depois, quando ele tem que tomar uma decisão que ele sabe que ele no fundo ele vai perder. E isso acontece tanto no cérebro aqui racional quanto no emocional, né? Em questão de segundos ele pode fazer uma decisão de compra quando a gente está estimulando esses gatilhos, né? E na questão de antecipação também, eu posso anunciar, quando eu tenho um planejamento de campanhas, onde eu identifico aqui vai ser o início, aqui vai ser o auge e aqui vai ser o final, eu posso antecipar algumas narrativas de modo que eu deixe o meu cliente, o meu público, enfim, um pouco ansioso, inclusive por querer fazer parte, poder fazer parte de um momento que é único. Então, esses momentos de unicidade, esses momentos únicos que você vai divulgar de uma forma pensada, seja um produto, seja um serviço, ou seja uma campanha de marketing, uma promoção, esses momentos únicos, ele ajuda a agregar muito valor na sua percepção de imagem. Por quê? Porque a gente já comenta aqui há algum tempo que agregar valor, aumentar a percepção de imagem, é eu sim ser único para o meu mercado, eu entender as dores do meu cliente, eu conversar com o meu cliente em múltiplos canais. Então, naturalmente, eu ganho o quê? Eu ganho a conversão, eu ganho o estímulo do impulso à compra, eu ganho a adesão do meu cliente, sobretudo a atenção dele. Eu ainda posso juntar toda essa narrativa com outros gatilhos, que é o, por exemplo, do pertencimento a um grupo VIP. Eu posso anunciar o meu cliente me acompanha, ele pode estar sempre aproveitando oportunidades únicas que eu vou criar propositalmente para levar ele desse estágio do normal para o pico de um relacionamento, de uma oportunidade, né? E eu posso fazer isso de uma forma intencional para um grupo de 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, mas limitado a quem me segue, a quem me acompanha. Se eu for traduzir isso e fazer uma analogia com os relacionamentos, eu tô lá num relacionamento de 10, 15, 20, 30 anos, o que eu vou fazer? Intencionalmente, eu vou programar viagens, eu vou programar situações românticas que busquem, que reforcem, que resgatem, que ativem o emocional lá daquele começo, onde tudo era maravilhoso. Então eu vou ter, depois do gráfico do amor, onde ele atingiu o seu pico, eu não tenho mais a paixão, agora eu tenho o amor. Existe uma diferença muito grande entre paixão e amor, e com as marcas acontece a mesma coisa. Quando uma marca lança um produto novo, que é queridinho, que explode, que estoura, por causa que eu contratei um influencer, por algum motivo caiu na graça ali do algoritmo, acontece, saiba que isso vai ter um tempo limitado. Então você tem que aproveitar esse auge do relacionamento para o quê? Para demonstrar a sua cultura organizacional, a sua missão, a sua visão, os seus propósitos, que é isso que a gente sempre bate. Empresa que não tem cultura organizacional, que não tem um posicionamento, um propósito mercadológico claro, engajado em questões sociais, em questões do meio ambiente, o que vai acontecer? Quando chegar lá em cima, eu não vou ter mais o que sustentar. Vai cair em queda livre. Agora, se eu conecto com o meu cliente, se eu conecto com o meu parceiro afetivo, né? Que eu tô fazendo as duas analogias para você entender bem o que eu tô falando na prática. Se você conecta com com seus valores, com seus princípios, aquele pico da paixão, ele vai se esgotar, mas vai ficar o amor, vai ficar o relacionamento, o interesse, a vontade de estar perto daquela pessoa, talvez não com tanta aquela adrenalina, mas com um relacionamento verdadeiro, duradouro,
íntimo, próspero, tá? E aí vai ter, inevitavelmente, vai ter uma quedinha, né? Você vai atingir o ápice e vai ter uma quedinha. Mas se o amor persistir, se o relacionamento saudável persistir entre pessoas ou entre marcas, vai ter uma quedinha, mas vai se manter, vai se manter, vai se manter. E você está no estágio alto em relação ao ponto em que você saiu. Só que para manter essa relação aqui, constância, você tem que ter estratégia, você tem que ter planejamento, tá? E, eventualmente, nada impede que você lance uma campanha, faça um penso estratégico para gerar novos picos, cai de novo, gera novos picos, cai de novo, gera novos picos, cai de novo. E assim é a função das estratégias, das campanhas, onde a gente entende que esses gatilhos são importantes. Gatilho de saber como parar, onde parar, saber colocar escassez, saber colocar urgência, saber agregar valor ao nosso produto, porque afinal de contas, quando a gente para intencionalmente, a gente está antecipando algo que já iria acontecer em cada livre. Agora, quando a gente bota a intenção, a gente utiliza esses recursos de ativar, de valorizar o ativo ali que eu estou operando, seja uma promoção, seja um produto, seja um serviço, eu estou valorizando, porque eu boto gatilho mental junto. Eu digo, olha, estamos no pico e esse pico ele vai ficar só para 10 pessoas, 20 pessoas, 40 pessoas. Eu faço de uma limonada. Porque o que acontece, às vezes, você está lá no pico e você não se dá conta que você está no pico. E você acha que aquilo é o normal e que aquilo vai durar para sempre. E a gente sabe que a felicidade só é felicidade porque existe a dor, né? Então, a gente identifica... Aí a gente entra naquele momento, assim, tanto gestores de marcas quanto líderes de suas próprias vidas. Mas eu não mereço estar sempre no pico? Todos merecemos. A questão é que tem que ser intencional, tem que ser estratégico, porque senão você nem se dá conta, você sequer se dá conta de você estar lá em cima. É o que acontece na prática, jogadores aí de futebol no auge de suas carreiras ganhando muito dinheiro, depois não sabem o que fazer com isso, não fazem essa estratégia, não fazem o penso, então teria toda a prosperidade do mundo para todo sempre e deixam cair a bola, né, literalmente de suas carreiras, perdem dinheiro, vão à falência, né? Isso acontece também com atores, atrizes, é muito comum, né? O pessoal da fama é muito comum, as marcas que ganham fama de uma forma muito rápida também acontece isso porque elas não estão preparadas, elas não se organizam, elas não se preparam para a queda. E a queda, ela acaba sendo inevitável. Ninguém fica no topo, lá no topo para todo sempre. Mas se você tem estratégia, como eu disse, você chega no topo, baixa um pouquinho, mantém uma constância. Quem sabe no próximo pico, o próximo pico não seja ainda mais alto do que o anterior. Quem sabe, né? Se você tem aí uns bons gestores, bons líderes, boas energias, bom propósito social, boa vontade de ajudar o mercado, né? Aline, mas na prática, como é que eu faço isso de ponto de vista estratégico? Olhando indicadores de performance, conhecendo o teu mercado, conhecendo o teu público, estando atento às tendências, estando atento ao feedback dos seus clientes, né? Analisando o esgotamento dos recursos. Ora, isso aí é prática, isso é experiência, isso é maturidade, né? É a diferença entre uma empresa fazer sem querer, fazer de qualquer jeito, torcer para que dê certo, e outra empresa que tem daqui a pouco os mesmos resultados, mas está olhando para os resultados, está cuidando. Lembra aquela máxima, né, que o boi, a boiada engorda com o olho do dono, o boi engorda com o olhar do dono, né? Então, você pode até ter um processo, uma metodologia, e tem que ter, onde você tem aí seus operários, seus colaboradores, seus funcionários, seus parceiros, fazendo acontecer o negócio. Agora, dentro de um protocolo, o negócio acontece? Acontece. Só que quando você coloca a intenção naquele negócio, você já tem a sensação, o sentimento, isso vai dar ruim, isso não vai dar jogo, isso não vai, porque você já conhece o mercado. Quando você olha os dados, você passa a conhecer o mercado. Sobretudo se você consegue relacionar isso às necessidades sazonais do seu cliente, né? A experiência que você já tem de anos. Então é aquela empresa que chega em dezembro, ela sabe se ela vai ter aumento ou queda de faturamento. É aquela empresa que sabe os meses que ela vai ter mais ou menos vendas, porque ela conhece o comportamento do mercado. Então ela vai saber o momento de esgotar as campanhas ou lançar novas campanhas, né? Os seus ciclos de vida, os ciclos saudáveis de um negócio, de uma marca, de uma liderança, da campanha, enfim, tá? Os ciclos. Para tudo na vida existem ciclos, né? São fases. O que acontece, Aline? Vamos ver. Então quer dizer que
tu me deu uma mala notícia aqui, então quer dizer que tudo que eu faço tem início, meio e fim, e eu tô fadado a não ser feliz para sempre como eu mereço. Não, não é isso que eu estou dizendo, tá? O que eu estou dizendo é que na sua jornada evolutiva, você tem que ter o peso estratégico a médio, curto e longo prazo. Curto prazo é aquela meta que vai ter seu pico e vai cair. A médio prazo são várias metas. A longo prazo é onde você quer chegar a partir de um processo. Então, todo processo ele tem seus picos e suas quedas. Todo processo tem seus picos e suas quedas. Ah, eu quero casar, eu quero estar com alguém. Saiba que no meio, esse é o objetivo final. Saiba que no meio vai ter picos, picos, picos. Agora, o ser vivente que não tem essa consciência vai chegar no pico e no momento da queda já vai procurar outro parceiro, né? Já vai achar que, não gostei, não deu certo. A mesma coisa com as marcas, né? Deu muito certo no lançamento, no próximo não deu, vou desistir, né? Esse jogo não é pra mim. Ganhei faturamento aqui, mas deu pra pagar só as contas naquele momento, agora já tô passando perrengue de novo, vou desistir. Não, os picos fazem parte de uma estratégia. Qual é o desafio? Os desafios é você ter estratégias para momentos maiores de picos, ou então, cada vez que você voltar de um pico, você estar um pouquinho mais acima do que onde você estava antes, tá? Eu acho que essa é a grande meta, assim, né? Esse é o grande desafio dos gestores. Agora, um bom gestor, ele tem que saber disso, e os bons gestores, eles sabem, mesmo de uma forma inconsciente. Eu nunca tinha parado para pensar que existe o gráfico do amor, que existe toda essa teoria, toda essa narrativa, legal, né? Mas ainda assim eu sou um bom líder, sou um bom gestor, sim, porque você gosta tanto do que você faz, você tem tanta paixão pelo que você faz, que você naturalmente, de uma forma intrínseca, sabe de todas essas narrativas que a gente está falando, sabe colocar. Por isso que às vezes você vê uma padaria onde a pessoa não terminou o segundo grau, mas ela tem ali o controle dos seus negócios, ela tem o feeling, né? Ela tem o sentimento, ela conhece o público dela, ela conversa com os clientes, então ela sabe, isso aqui esse sabor aqui dessa cuca nova vai dar bom, não vai, né? Ela já tem esse feeling, vou lançar, o mercado tá pedindo, vou mudar, né? Então aquela pessoa que sabe fazer do limão uma limonada em qualquer circunstância, porque conhece o seu mercado, conhece o seu negócio, conhece o seu segmento. Precisa ter muitos estudos para isso? Não, precisa ter feeling, atenção, né? Agora, quando você quer desenvolver ainda mais, você busca as teorias e vai dar no mesmo jogo igual, né? É o jogo de gestão, é o jogo de saber administrar, né? Ter a proatividade, enfim. Para quê? Para evitar lesões, né? Então, aquele jogador de futebol que no pico no auge da sua carreira deixou as arenas, ele queria o quê? Ele poderia fazer por feeling, né? Eu tava cansado, né? Pode ser uma pessoa muito sábia, muito esperta, ou ele pode recorrer, ele pode ter um consultor ali que fala, olha, a partir desse momento, da sua idade e tal, da sua carreira, você vai começar a ter lesões graves, você já teve algumas lesões, né? Algumas lesões no futebol são irreversíveis. Estou trazendo aqui alguns exemplos que são comuns para você entender o que eu estou falando, né? Olha, você agora está num ponto que se você, além de ter as lesões, você não vai ter mais aquela alta performance de jogo, mas agora a fase que você está, ela requer uma atenção maior nos seus investimentos. Então você pode, a partir daqui, maximizar o seu potencial financeiro utilizando da sua própria carreira de outras formas. Não jogando, que é o que você gosta, ok? Mas defendendo o esporte, representando outras marcas, investindo, e aí vai em outras questões, aí em outras habilidades que talvez você tenha e não saiba, né? Então vamos se desenvolver a partir de todo o nome que você construiu para outras áreas. Então não é deixar o espetáculo, é simplesmente se reposicionar de acordo com o momento e a maturidade que a gente tem. Isso vale para tudo, tanto para pessoas quanto para as marcas. É o caso, por exemplo, de pessoas que não aceitam a experiência, né? Algumas culturas, a experiência de vida, ela tem um valor tão grande, os idosos, né, a terceira idade, ela é tão respeitada, é tão valorizada, porque existe um olhar sobre isso. Olha, não é mais aquela fase de fazer acontecer, de subir na árvore e descer, da juventude, mas é uma outra fase, e não é menos ou mais, é outra fase. É outra fase tão especial. Para quem tem filho sabe o que eu tô dizendo. Às vezes nasce o neném e aí a mãe tá tão deslumbrada, ela pensa assim, vai crescer, né? Vou perder meu bebê. E aí daqui a pouco aquele ser começa a crescer, aquela lindeza começa a crescer e você percebe, nossa, mas agora tá melhor, é outra fase, né? É diferente. Na verdade não é que esteja melhor, é só diferente, né?
eu costumo dizer que a felicidade na vida de solteiros e na vida de casados, a felicidade em todas as idades, né? Desde que a gente assuma, e aqui tá o ponto, tá? Assuma essa mudança. Entenda que essa mudança faz parte de um processo, é uma etapa, né? Então, o pico de determinada fase passou. Agora eu vou galgar outros picos, outras fases. E assim eu vou manter o meu ciclo de excelência de desenvolvimento humano, de desenvolvimento empresarial, tá? E isso funciona, isso é real, isso é assim. Então não é que ciclos, quando eu falei lá entre aspas, ciclos têm início, topo e fim, início, meio e fim, não é que tudo que é bom você vai perder, não. Mas tudo que é bom você tem que ressignificar, você tem que inovar. A vida nos força isso. A vida nos força isso. E as empresas também são forçadas a isso. E é por isso que às vezes elas vão à falência, às vezes elas caem no cansaço, né? Por isso que ontem, quando a gente está falando também sobre a jornada do herói, essa semana, não ontem, essa semana, eu falei, olha, cuida com a narrativa, onde você exagera aí na sua história, na sua vitimização. Às vezes é importantíssimo para atrair, tem que ter público, mas chega uma hora que se você não muda o chip, não muda o disco com aquele mesmo público, você vai cansar, o público vai se afastar. Então a gente tem que saber o momento de preservar a reputação e deixar legado. O momento, presta atenção, anota, temos que entender, ter essa excelência de entender, de saber, de compreender quando preservar a reputação, tá? E deixar o legado. Significa que eu vou preservar minha reputação, não necessariamente saindo do cenário, como alguns jogadores fazem. Na verdade, os jogadores que se aposentam, não é que eles deixam o cenário, eles vão fazer outras coisas, né? Deixam aquele cenário de vitrine, né? Aquele holoforte, mas não quer dizer que eles estão deixando de trabalhar, deixando de fazer acontecer, embora pudesse, se eles assim contratassem bons administradores das suas finanças, enfim, né? É um mercado à parte aí de se pensar. Assim como grandes empresas que chegam no topo, os seus CEOs chegam uma hora que cansam, querem curtir a vida, vão lá e passam a fazer parte do conselho apenas, contratam administradores para tocar o seu negócio, até com uma maestria maior, né? Pela habilidade, pela experiência, enfim, né? E aí o segredo é, então, explorar novas oportunidades. Aqui está o ponto crucial e a chave de toda a narrativa do que a gente está trazendo hoje. Explorar novas oportunidades. Eu não apenas tenho que me permitir a explorar novas oportunidades, como eu tenho que colocar isso dentro da minha estratégia. Né? Então a gente tem, por exemplo, esses dias eu estava vendo uma palestra de um influenciador chamado Pablo Marçal, talvez você conheça, e ele disse assim, em 2000, e ele deu uma data lá, 2026, não sei se foi 2026, tá gente? Estou usando agora para ilustrar porque eu não me lembro realmente o ano. No ano tal, no mês tal, eu vou me aposentar. Eu vou deixar de fazer o que eu faço, né? Isso é estratégia, isso é planejamento, tá? Então, às vezes, para quem é metódico e organizado, é super bom. Para quem é meio louco, meio influenciador, assim, fazer todos esses pensos talvez não seja tão atrativo, tão emotivo, tão inspirador. No entanto, é inspirador você saber que ali atrás você tem outras possibilidades a galgar, né? Você tem novas páginas em branco da sua vida aí para buscar, porque quando a gente transborda um desafio, a gente está na excelência de novos desafios e a gente entra naquela zona de conforto, a gente passa o sedentarismo, né? É justamente esse lugar onde eu estou já, que para mim já é fácil, outros ainda estão buscando, mas para mim já é fácil, já é confortável demais, faz com que eu não me desenvolva mais enquanto líder da minha vida, dos meus negócios, da minha marca. Esses dias eu vi um meme nas redes sociais e era um rapaz dizendo assim, hey, eu quero reclamar com essas pessoas, com esses líderes, com esses gestores, tem muita energia e eles ficam dizendo que querem sair da zona de conforto e estão estimulando as pessoas, aí é todo mundo a sair da zona de conforto. Eu quero dizer que eu quero encontrar a zona de conforto, ele dizendo, né? Mas o que é encontrar a zona de conforto se não você saber que você tem um potencial para estar sempre indo para o próximo nível? Né? Então, assim, essa abordagem ela é relativa, né? Ela é relativa. E aqui a gente tem que ter um cuidado para não relativizar coisas que não podem ser relativizadas. Mas o que eu quero dizer, o que a gente quer dizer com sair da zona de conforto? É você ir para o próximo nível. É você entender que tudo na vida tem seu pico. Se você não tem, a vida não deixa você ficar na zona de conforto. Essa é a questão, né? Então, Zinedine Zidane, né? Ele é um jogador de futebol que eu estou trazendo aqui como
como case, né, que após a França, ele teve a vitória da Copa do Mundo em 2006, estava no auge, anunciou sua aposentadoria justamente por todas essas questões que eu estou trazendo, né, para você aqui. Em termos de marcas, eu tenho várias aqui internacionais, especialmente séries, né, The Man You Man Could Smell Like. É uma série famosa no mundo, The Most Interesting Man in the World, o homem mais interessante no mundo, é outra série aqui famosa, né, que no auge parou, né? E como eu disse no caso da Apple, né, em 2006 foi o ano aqui, ó, ela lançou uma campanha chamada Get a Mac, né? Get a Mac. Era uma campanha publicitária da Apple que foi lançada em 2006, foi muito sucesso, foi estrelada por Justin Long, né, e também por John Hedgeman. Eles são marcas que apostam muito nos influenciadores, né, e apresentavam uma série de comerciais que comparava computadores Mac com PCs, né? E foi um auge, foi um boom, estouro de vendas. Agora, a marca entendeu, se a gente continuar com isso aqui, daqui a pouco o público vai cansar e o registro, a ideia, a emoção que a gente queria que marcasse vai desmorecer. Então não é à toa que a Apple é a Apple. E a gente acaba trazendo sempre algumas mesmas marcas, por exemplo, porque elas fazem o que é certo, o que é óbvio, né? E que a gente tem que fazer também no nosso negócio, no nosso mercado. Então, uma edição limitada de Páscoa, uma edição limitada de Natal, marketing com influenciadores, daqui a pouco eu tô lá 3 anos com o mesmo influenciador, né? Troca, não vou dizer, ou se você não quiser trocar, pelo menos teste outros influenciadores, né? A gente falou ontem sobre marketing de influenciadores, dá muito certo, mas para tudo tem que ter time, a gente tem que ir testando, né? Marketing de conteúdo, bastante marketing de conteúdo, então troca os conteúdos, tem a riqueza. Ontem eu estava analisando um caso de consultoria para um cliente e eu disse, nossa, faz uma empresa centenária, tá, gente? Faz décadas que tu usa a mesma abordagem com o mesmo público, é óbvio que tu vai perder fatia. É óbvio, porque a problemática dessa empresa que chegou para nós aqui na consultoria é justamente essa. A empresa está perdendo fatia de mercado. É óbvio, a narrativa já é há décadas a mesma. O produto é tão bom, conseguiu manter a empresa todo esse tempo. Mas é óbvio, né? Então, às vezes, você muda a embalagem, você muda um posicionamento, uma narrativa, já muda todo o contexto, tá? A experiência do cliente, né? Aqui está um gancho principal. Eu venho falando sobre a evolução do marketing e agora eu já quero começar a ir para o encerramento aqui da nossa transmissão, mas a gente está acompanhando a evolução do marketing, eu ando falando muito sobre isso e nós vivemos no marketing 6.0 e desde o 4.0 a gente percebe que a experiência do consumidor é o que lidera o jogo, tá? É o que lidera o jogo. E é por isso também que eu sempre falo, lidera mercado e vendas quem olha para o seu cliente, quem olha para as dores do seu cliente. E o cliente, ele quer a experiência com a marca, porque a rede social permitiu isso. E a rede social explodiu aí nas últimas décadas com força e mudou todo o contexto de a gente pensar marketing, né? Tanto do ponto de vista tradicional, fazer um outdoor, fazer uma revista, e não que essas coisas não valem mais, mas a migração digital, ela proporcionou uma democracia para que o empresário pudesse competir junto com os grandes players. Porque já que antigamente talvez eu não tivesse ativo suficiente para iniciar concorrendo numa TV que custava muito dinheiro, né? Fazer merchan. Então, o marketing de experiência, ele vem para ajudar, não para ser ruim, só que tem que ter estratégia, tem que ter planejamento. O que eu quero dizer, cada pico que eu faço, cada pico intencional que eu promovo no meu negócio, na verdade, eu estou promovendo o quê? Na verdade, eu estou promovendo a experiência do cliente comigo. Quando você está num casamento há 20 anos e você promove uma segunda, terceira, quarta lua de mel, você está promovendo o quê? Picos de experiência. Quando você está lá no final da sua vida, você olha para trás, o que vem na sua cabeça? As emoções pelas experiências. As experiências ativam emoções, porque ativam gatilhos, porque ativam arquétipos. São as experiências que fazem a conexão com a empresa e com o cliente acontecer. Então, é aquele happy hour que você vai fazer na sua empresa, é aquela mensagem especial que você vai mandar, um carinho de um vendedor, né, uma atenção, um CRM bem organizado, onde ele tem a história do seu cliente, você vai lá e sabe se o cliente está passando com um problema ou não, né, e aí você manda um gestor de contas, né, ir lá e dar umas felicitações de casamento, por exemplo, né, para um cliente, se for o caso, né. Então, é sempre sobre causas e não sobre coisas. Causas, não coisas. Marketing de sucesso, que promove a experiência do cliente, promove esses picos de vendas, são marcas que olham para causas e não para pessoas.
Pode ser de uma forma massiva, uma campanha massiva, como pode ser pontual, como eu disse, num gestor de contas fazendo relacionamento no dia a dia aí com o seu cliente. Ah, Aline, mas isso custa caro, isso custa penso, isso custa estratégia, tá? O caro vai de acordo com a intensidade e com o poder financeiro que você tem. Claro que quanto mais recursos você tem, mais retorno você tem. No entanto, se você não tem retorno nenhum e você coloca um penso em relação a isso, você consegue se organizar para fazer um pouquinho melhor do que você fez ontem. E ganhar um pouquinho mais de dinheiro do que você ganhou ontem. E aí, se você é esperto, você rentabiliza mais a partir de um fundo de marketing que você vai criar. Né? Eu já disse aqui que algumas empresas grandes colocam aí cerca de 20% do seu faturamento na área de marketing. E não à toa, porque marketing é a vitrine do negócio. Né? Não vou dizer que é o órgão, o departamento, né, mais importante desse todo operacional que é o negócio. Mas, de fato, ele faz a diferença no jogo, assim como todos os outros departamentos. Mas ele é vitrine, sem ele não tem jogo. Sem o financeiro não tem jogo. Sem a logística não tem jogo. Né? Mas sem marketing também não tem jogo. Por que numa crise você quer tirar o marketing? Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Deveria ser colocar mais penso no marketing. E aqui eu não estou falando de dinheiro. Eu sempre digo, no marketing ou é tempo ou é dinheiro. Quando você não tem um, coloca o outro. Né? Mas a gente tem que se virar nos 30 aí para dar uma boa atenção e fazer marketing de qualidade. É por isso que eu estou aqui nas transmissões todos os dias, né? Então, marketing digital interativo, marketing de proximidade. Eu estou falando sobre a evolução do marketing. Ontem eu fiz um Reels falando, né, sobre qual é a evolução do marketing. E aí eu falei a diferença entre omnichannel e inbound, marketing 6.0, essas coisas todas, né? Essas dinâmicas que eu coloco aqui para você refletir, tá? Liderar na sua vida, liderar nos seus negócios, liderar na sua marca, refletindo sobre o que você tem de bom e o que você tem que melhorar. E assim eu encerro a minha transmissão de hoje, né? Te convidando a participar daqui a pouquinho, às 11 horas, ao vivo, procurando meus stories, que eu vou deixar o link do programa da segunda edição do Por Dentro e Por Fora, que é um podcast inédito, e é inédito sim, porque tem duas gêmeas, né? E eu, as gêmeas, uma estética, uma psicóloga, e eu venho para provocar elas, né, também, elas me provocarem também, pra gente falar sobre liderança, energia, liderança de marketing, é mais voltado para marketing pessoal, tá, gente? Fala sobre essência, fala sobre prosperidade, tantas outras coisas que eu já abordo em outros programas meus, porque eu acredito que para você ter energia e liderar negócios, você tem que se cuidar em primeiro lugar. Tem que ter toda essa inteligência emocional, né? Que a gente narrou a transmissão inteira falando sobre inteligência emocional, né? Sobre experiência, sobre maturidade, sobre feeling, saber como parar ou não, onde parar, enfim, né? Tudo isso é inteligência emocional, tudo isso sai de dentro de você e a gente precisa que você tenha certeza, tenha consistência, tenha segurança, tenha confiança em si mesmo, porque tudo parte de uma autoestima ou autoconhecimento, seja pessoal ou mercadológico, tá? Ou corporativo, né? Autoconhecimento corporativo. São pessoas que fazem empresas, são pessoas que fazem marcas e são pessoas que estão trabalhando para o seu negócio. Então você tem que dominar esse jogo, tá? Aí você tem o desafio de fazer o Por Dentro e Por Fora junto com as meninas, que elas falam da psicologia interna e da aparência. Tudo conta pro jogo do marketing, tá? E a gente fala muito sobre isso. Então vai lá, acompanha, participa, comenta. E eu te espero amanhã de novo aqui, às 7 da manhã, pra gente seguir conversando um pouquinho mais. Temos um grupo de WhatsApp, tá? De líderes de marketing que querem se desenvolver. Busca nos meus destaques. Temos imersões a cada 15 dias com aplicações de ferramentas, né? Onde eu coloco, tiro aqui do discurso e coloco na prática, passo a passo, o que você tem que fazer para performar nessas áreas relacionadas às transmissões que eu faço. E também vamos lançar aí, em breve, as ferramentas individuais aí, como se fosse assinatura, para você acompanhar sempre no ponto específico que você deseja. Mas vamos conversando e me procure se você precisar, tá? Estamos à disposição. Até amanhã!